Bom, pessoal, muito boa tarde. No nosso vídeo passado aí sobre as misturas, né, do uso do Econostat, né, a gente falou sobre as fases de trabalho do carburador, né, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a razão ar-combustível do motor, né? O que o motor precisa, né? Vamos falar da razão teórica, né? E vamos falar dos cálculos para a mistura de E27, a E30, né? E a mistura E35, né? E vamos falar sobre a necessidade do motor, né? A gente já comentou isso aí no vídeo passado, né? Até quanto de álcool aguenta os carburadores Solex, né? E eu já até expliquei essa necessidade do motor em relação às curvas aqui, né? E a gente vai falar de novo isso daí para não ficar fora desse vídeo aí, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. Razão ar-combustível da gasolina e do etanol. No álcool, no caso, é para quem gosta, ou etanol. A razão teórica da gasolina, ela precisa de 15 partes de ar para um de combustível, né? Eu não vou entrar nesse cálculo de estequiometria, porque é um cálculo de elementos, vai ter que colocar carbono, hidrogênio, nitrogênio, até que eles vão chegar nesse 15 para 1, que é a teórica, né? Ou 14,7 para 1, né? Então, aqui dá pouca diferença na questão do cálculo que a gente vai fazer. Mas quem quiser fazer por 14,7 vai dar a diferença de 0,1 mais ou menos, né? E a razão teórica do etanol é 9 partes de ar para uma parte de combustível, ou 8,9 para 1, né? Também é uma relação bastante usada aí, né? Então, se a gente for fazer uma conta aqui, a gente tem que que o etanol ele é praticamente 60%, né, mais fraco, né, em mistura do que a gasolina, né? Então você precisar de mais etanol para conseguir fazer o mesmo trabalho do que você faria com a gasolina, né? Então o que acontece? A gente tem uma razão que é usado um cálculo, que a gente faz esse cálculo aí, para a gente descobrir qual que é a razão ar-combustível para as misturas, né? Então, no caso da gasolina aqui, ó, E10, que é gasolina muito usada lá fora, né? E como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o 15, que é da razão teórica do combustível, né? Vamos multiplicar por 0,9, por quê? Porque é 90%. No E10 a gente usa 10% de etanol, então vão restar só 90% de gasolina. Então a gente vai pegar a razão ar combustível aqui, que é 15, né? E vamos multiplicar por 0,9. E vamos somar com a multiplicação aqui dos 9 da razão do etanol por 0,1, que é nada mais do que 10%, né? Então a gente vai ter aqui uma conta aqui, né? Vamos pegar o 15 aqui e multiplicar por 0,9, a gente vai ter 13,5 e vamos somar com o 9 vezes o ponto 1. Então dá 14,4 para 1. Então, para quem está lá fora ou vai retirar o álcool da gasolina, que eu não indico, precisa usar 14 partes, 14,4 partes de ar para uma de combustível. Isso dá
uma relação de 4% a menos de energia do que a gasolina pura, né? Que é 15:1. 14,7. Se a gente fizer com 14,7, aqui vai dar 14,2 mais ou menos aqui. Então, quem tem na hora de fazer o cálculo dos giclês, né? Se você usar a relação que a Solex manda, você vai ter que adicionar aqui 4% na área, né? Por isso que no próximo vídeo a gente vai aprender a calcular áreas, né? Então, vai ter que adicionar 4% a mais na área de passagem dos giclês de combustível, né? A nossa gasolina hoje, aqui, ó, ela tem 27% de álcool, né? Às vezes tem até mais, mas eu não vou entrar nesse mérito. Pelo governo ela tem 27% de álcool, né? Então o que a gente faz aqui? A gente faz o 15 da razão da gasolina vezes o 0,73. Por quê? Porque você tem só 73% de gasolina. Os outros 27% é álcool, né? Então a gente tem aqui o 15 vezes o 0,73, o que der aqui a gente vai somar com o 9, que é a razão do álcool, vezes o 0,27, que são os 27%, né? Deu uma razão aqui, ó, de 13,38, pode arredondar para 13,4 se quiser, ou 13,3 também, não tem problema. Então deu 13,38:1. Essa mistura equivale a 12% menos energia do que eu estaria se eu estivesse usando uma gasolina pura, né? Que a razão é 15:1. Então, num eventual cálculo aí de giclês, a gente vai ter que aumentar em 12% a passagem da área dos giclês, né? Para conseguir fazer a mesma função que a gente faria com a gasolina comum, né? E como eu tinha comentado aqui, a gente ia fazer também a razão do E30 e do E35. Então a razão do E30 aqui, ó, ela é 15, né? Vamos pegar aqui, vamos focar aqui, ela é 15 vezes 0,7, porque é 70% só de gasolina, os outros 30 é álcool, né? Então 15 vezes 0,7 mais os 9 vezes o 0,3, que é o 30%. Então dá 13,2:1. É pouca diferença aqui do E27, né? Mas dá 13,2:1. Ela equivale a 13,6% menos energia do que com a gasolina pura, né? E do E27 ela estaria com 1,6% menos energia, né? E a gasolina E35, que pode ser que a gente venha a ter essa aberração aí, né? 15, né? Vamos fazer aqui então, 15 vezes o 0,65, que é 65% de combustível, mais os 9 da relação do etanol, vezes 0,35, dá 12,9:1, 16,2% menos energia do que com a gasolina comum. Então, por aqui a gente tem uma ideia, né? Teria que aumentar 16,2% a área de passagem do combustível. Eventualmente, num motor com a mesma taxa de compressão, vamos falar assim, sem mudar nada em relação ao motor, com o mesmo comando, a mesma carburação, alterando apenas os giclês, a gente teria um consumo aqui, ó, praticamente 16% maior do que você teria com a gasolina comum, né? Então, se um carro aí na estrada, aí, na cidade, ele fizesse, vamos supor, 10 com a gasolina comum, você iria pegar ele aqui, dividir por 1,16, você estaria fazendo 8,6. Então, vamos falar assim, praticamente gasta muito mais, né?
Aí também, então a gente viu todas as relações aqui, né? Então, para a gente hoje, se você pegar um carro moderno hoje e colocar o scanner nele, ele vai trabalhar perto disso aqui, ó. 13.3, tem uns que trabalham com 13, né? Então eles fizeram, a razão hoje é essa aqui, do E27, 13.38, 13.3, um pouco para lá, um pouco para cá, né? Não vai alterar muito, né? Então agora a gente vai comentar a necessidade que o motor precisa para trabalhar. Então o motor, como a gente viu já no vídeo anterior lá, a gente tem aqui, o motor ele tem que entrar em funcionamento, e a gente sabe que para entrar em funcionamento ele precisa estar com a mistura rica. Então aí a gente tem, no caso de uma injeção eletrônica, ele injeta mais, e no caso do nosso bom e velho carburador, ele fecha a passagem de ar. Então você tem que ter uma mistura rica. A partir do momento que ele esquenta, a marcha lenta continua sendo uma mistura rica. Depois ele vai empobrecendo na progressão, ele vai entrando no principal. Você pode trabalhar com ele mais próximo da relação, e depois em alta RPM, com o pé calçado, né, com o acelerador aberto, você precisa de potência, então você tem que enriquecer novamente. Então é nisso que o econostat vai entrar, né, que a gente comentou no vídeo passado, né? Então a necessidade de um motor aqui, ó, com gasolina comum, pura, né, a estequiometria aí de 15 para 1, a razão de 15 para 1, a necessidade do motor seria exatamente essa, né? Você tem aqui a linha, você tem aqui, ó, a linha dos 15 para 1, dos 14,7 para 1, você precisa partir com ele na lenta, no sistema de marcha lenta, de 12,5 a 13 para 1, aí conforme que você começa a abrir a borboleta aqui, ó, aqui é tudo lenta e progressão, conforme você começa a abrir aqui a borboleta e vai empobrecendo, quando ele entra aqui nas médias, em cruzeiro, que é aquela velocidade que você está ali meio acelerador aberto, em quarta, uns 80 por hora, por aí, você pode brincar aqui próximo da razão, né, teórica aqui, ou até mais pobre um pouco, que não vai danificar em nada, porque você não tem carga aqui. A partir do momento que você entrar com carga e você abrir toda a borboleta, uma que o injetor vai enriquecer, outra o avanço vai cair, né? Então você vai passar para essa transição aqui, né? E em potência aqui você precisa de mais combustível, então você precisa de 12 a 13,5 para 1, né? Então isso aqui basicamente é como vem quando a pessoa compra uma programável, né? Uma injeção programável que vem de fora, ela vem configurada para isso. Ela vem configurada para 14.7. Então, quando você lê lá na sonda do seu carro 0,85, ele está com 12,5 a 13. Por quê? Porque ele está levando em consideração 1 na sonda, que é 14.7. E quando você pisa lá e a sonda dá 0,8, você está lendo isso, 12 a 13,5 aqui, 0,8 a 0,9, né? Que é o que a gente precisa em potência. É aqui que entra o econostat, que aqui você usa o principal menor, e quando você precisa enriquecer, que o ar já vai estar empobrecendo, você vem com o econostat aqui para jogar gasolina. Então aqui, ó, a gente tem na internet aqui, ó, eu achei aqui, ó, aqui a gente tem mistura ar combustível, ó, olha lá, razão de 1 para 15, que é a mistura ideal. Então você tem aqui, ó, máxima economia 1 para 16, que eu comentei aqui, né, que a gente pode até usar aqui, ó, 1,05 de lambda aqui, 16 para 1. E a maior potência aqui, ó, que a gente precisa é 1 para 12. Né? Então, ó, você vê aqui, ó, a gente parte aqui, né, de uma mistura bem rica quando dá partida no motor, ó, o afogador fecha, depois ele vai trabalhar aqui perto de 12, vai vir para a mistura de 15, aqui, não vai empobrecer mais que isso, por quê? Porque ele vai voltar para cá. Aí ele vai voltar a enriquecer
até a gente atingir a potência máxima aqui de 12 para 1 aqui, né? Isso é uma gasolina sem álcool, né? Uma gasolina pura, né? Então aqui eu fiz uma soma aqui, ó. 15 vezes 0,8 dá 12, por isso que é 0,8 na sonda lá, né? A sonda, quando ela é ali 1, ela é ali 15 ou 14,7, dependendo. Geralmente vem 14,7, não dá muita diferença. Então, quando você lê na sonda 0,8, se for uma sonda importada, você vai ter 12. Se você lê 0,9, você vai ter 13,5. Então, aqui é potência de 12 a 13,5. E a lenta aqui, se você ler 0,85 lá, você vai ter 12,75, que é aqui a necessidade do motor. Precisa do motor a combustão, né? Agora é o seguinte, para a nossa gasolina aqui, E27, o que acontece? O nosso 1, ele não pode ser 14,7. O nosso 1, ele tem que ser 13,38 ou 13,4. Vamos arredondar para 13,4. Ele tem que ser isso aqui, ó. 13,3, tem que ser isso aqui, a nossa razão. Então, não é 1. Aí que está o erro. Muita gente vai acertar a sonda e coloca lá para cruzeiro, lá carga baixa no motor, motor andando em condições boas, coloca 1. Você não vai estar andando com 13,38. Se você colocar 1 numa sonda importada, você vai estar andando com 15. Então, numa sonda importada, para você andar com 13,38, você tem que colocar 0,93. Porque mudou, né? A gente teve que enriquecer em relação ao que vem lá de fora, né? Então, aqui a gente tem aqui a nossa faixa de trabalho aqui, ó, de 13,38, e a gente pode brincar aqui até 14. O 14 aqui, ó, ele vai dar 0,93, né? E o 13,3 aqui vai dar 0,88. Então aqui, ó, esse levemente pobre aqui, ó, não vai prejudicar em nada, né? Então a gente vai partir aqui de 13,38 aqui, que é a razão. No sistema de lenta que precisa de 11,4, a diferença aqui era 12,5, que já caiu para 11,4, né? Porque a gente precisa de 0,85 no sistema de lenta aqui. Então 11,4, que equivale a 0,75 aqui numa sonda importada. Quando você pega aqui, ó, em potência aqui, ó, você tem aqui 10,6 até 12, que dá 0,7, né? Isso que eu falo de sonda importada é o seguinte, não é a sonda que você instala no escapamento do seu carro. Aquela sonda que você instala lá de 2, 3 fios, não sei, que você coloca o reloginho, aquele hall meter que você põe no escape, ele vai fazer a leitura correta. Se aquele hall meter do seu escape lá, ele estiver fazendo a leitura de 11,4, ele está fazendo a leitura certa. O problema é quando você está com uma injeção programável, que você tem aquele gráfico, você tem que digitar lá 0,8, 0,6, 0,7, 1, aquele gráfico lá, se ele não tiver nas configurações lá para você escolher o combustível, escolher qual a relação que você quer deixar 1, ele vai vir programado com isso aqui, ó. E a gente não pode andar com isso, a gente tem que andar com 13,38, né? Então, para o nosso E27, é isso aqui. Você precisa partir de uma marcha lenta mais rica, com 11,4 partes de ar para uma de combustível, vir aqui num principal aqui que forneça 13,38, né? E vir numa potência aqui que forneça 10,6, né? Então, como a gente viu lá, você precisa de 12% mais passagem na área do que você precisaria aqui, né? No E30 aqui, ó, não muda muito do E27, né? Então, no E30 que a gente tem aqui, na marcha lenta aqui 11,2 para 1 de ar combustível. Você vai derrubar aqui para
13,2 ou até 13,86 e vai elevar aqui na potência para 10,5. Aqui seria 10,6, aqui 10,5. Então do E27 para o E30 não muda muita coisa. É perigoso pegar e nem precisar fazer as alterações do E27 para o E30 e o motor funcionar perfeitamente, porque o motor é a coisa mais complicada que tem, né? Que tem motores e motores, né? E no E35, né, que é a mistura aí que diz que vem, né, que é a pior, né, vamos falar, a mais fraca de todas aqui, você vai ter que colocar aqui na marcha lenta, aqui no circuito de lenta 10,96, a estequiometria aqui, a razão dela, do E35 aqui, ó, é 12,9 para 1, né, então você pode colocar aqui, trabalhar até um pouquinho mais pobre aqui, ó, 13,54 aqui, ó, 0,9, né, e na parte de principal. E depois na potência aqui a gente vai para 10,32. Então ele vai empobrecer bem mais do que esses 10,6 aqui, né? A de 12 aqui para 10,32, né? Então seria a mistura mais fraca, aí, 16%, mais passagem de combustível pela área, né, dos giclês, né? Então, por isso que no próximo vídeo a gente vai aprender a calcular a área. Por quê? Porque tudo isso aqui, ó, quando tem aqui 12%, não é relacionado a diâmetro, é relacionado à área, né? Então, quando a gente vai falar de razão ar combustível, a gente vai relacionar a área, né? E quando a gente for fazer as contas para pegar essas relações aqui e jogar ela para aumentar a passagem de combustível, aumentar os giclês, a gente vai ter que saber a área de cada giclê, né? E também saber que num giclê que passa gasolina, né, a densidade da gasolina ela é uma densidade e a do ar é outra, né? Então, por isso que tem aquela razão, né, que você pega lá, se você aumentar aí num giclê de combustível aí um ponto nele, se você sair de um 120 e passar para um 121, né, e o giclê de ar for um 120, você vai ter que passar ele para 122, né? Então ele vai ser a razão de 1 para 2, né? O ar sempre vai ser 2 e a gasolina 1. A cada 1 na gasolina aumenta 2 no ar, né? E por quê? Porque a relação de densidades, né? A densidade a passagem de ar, ela vai ser sempre, vamos falar assim, sempre ter que passar mais ar do que combustível para manter essa razão, né? Então esse vídeo vai ficar por aqui. Eu queria mostrar para vocês como se acha a estequiometria aqui, como se acha a razão, partindo de duas razões que já são pré-estipuladas aqui, né? Não vou entrar no mérito de calcular isso aqui, tem na internet. Mas isso aqui é legal saber, por quê? Porque tudo que é mistura, se você for andar com o carro, você falar assim, eu vou colocar lá 10 litros de gasolina. Na gasolina, em 10 litros vai ter 2,7 litros de álcool. Eu vou lá e vou colocar mais 1,3 litros de álcool. Eu vou ficar eu vou ficar lá com, vamos falar, com praticamente 40% de álcool. Então eu vou ter que fazer isso daqui para achar qual que é a estequiometria, para depois a gente aplicar lá na frente nos próximos vídeos, né? Então, tudo que for a mistura de combustível vai ter que fazer isso, né? E se a gente misturar 85% de etanol com 15 de álcool, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer 9 vezes 0,85 mais 15 vezes 0,15, vai dar uma estequiometria aí, né? Então é isso que eu queria deixar bem claro aqui nesse vídeo, para a gente poder partir para o próximo vídeo, que vai ser
que vai ser a área do círculo, né? Que é necessário para a gente começar a entrar nessa parte de cálculo do carburador, cálculo dos giclês, né? As comparações, né? O cálculo segundo essa razão, né? Ar combustível, né? Então a gente vai ter aí alguns outros vídeos aí para frente aí para a gente pegar e aprender a fazer isso aí, né? Que é praticamente o que eu falo para vocês lá, coloque tal coisa, né? E muitas vezes dá certo. E agora eu vou mostrar por que isso dá certo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.